Então, professora Fabiana, seja bem-vinda. A fala é sua e todas as atenções estão para você agora. Seja bem-vinda à nossa cidade, à nossa jornada. Bom dia, gente. Estava rindo ali que não deu tempo nem tirar as carnes do dente direito, comendo cuscuz. Quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de encontrar mais uma equipe de colegas. O que nós iremos fazer nessa manhã é, de fato, dialogar, porque nós somos colegas, professores e professoras em caminhadas diferentes, mas estamos no mesmo lugar, que é o chão da escola. É o chão da escola que nos forja, é o chão da escola que nos traz aqui e que nos faz professores e professoras. Então, eu quero dizer para vocês, a Prefeitura Municipal de Iguaí, a Secretária Municipal de Educação, a vocês, professores e professoras, que eu me sinto honrada de estar aqui para a gente tecer algumas reflexões. Eu acredito que a jornada pedagógica, ela é um momento importante nessa retomada de percurso, porque é o momento da gente se socializar, se integrar, conversar. E eu vinha mais cedo comentando com o Cleide no carro, que quando eu fui para a rede estadual e que o que me dá uma certa frustração é que hoje no estado a gente não tem essa vivência que as jornadas pedagógicas da rede municipal têm. Esse momento festivo, esse momento acolhedor, a gente acaba, as escolas fazendo seus momentos e a gente não tem um encontro, um momento de integração da rede. E isso é funcional para o nosso trabalho enquanto professores e professoras. Eu preparei um slide, eu não sei se eu encaminhei por Maíra antecipadamente, justamente para adiantar a nossa caminhada, que foi proposto como tema, falar desses desafios da educação na contemporaneidade. Quero dizer que eu estou muito feliz porque eu encontrei a minha irmã Ilana ali, nós somos parceiras de vida, né, de trabalhos aí pela vida nas comunidades. Articulamos um trabalho chamado Mulheres da Linha, que desenvolve rodas de leitura junto com a professora Carla Carvalho, propondo resgatar histórias e fortalecer as nossas vidas através do conhecimento, através da literatura. E aí, quando a gente fala dos desafios da educação na contemporaneidade, eu acho que, se vocês discordarem, pode levantar a mão e a gente está aqui para construir uma conversa, um diálogo. Nesses 21 anos que eu tenho de educação como professora, como cria no magistério de nível médio ainda, fazendo docência e aprendendo todos os dias, porque a gente não tem uma receita, a gente não tem uma bula para trabalhar com pessoas, porque Deus não nos entrega aos nossos pais com um manual de instrução, como são as máquinas. Nós trabalhamos com gente, nós trabalhamos com formação humana. E nesse contexto pós-pandêmico, ou ainda pandêmico, que nós vivenciamos, o isolamento social, a quantidade de lutos e de mortes e de pulsões de mortes que nos atravessaram nesse contexto pandêmico, e aí a gente veio para o ensino remoto, veio para o ensino híbrido, veio a retomada presencial. E hoje, na escola que eu atuo como coordenadora pedagógica, que é o Colégio da Polícia Militar, a gente vem percebendo que o grande desafio que está posto para a gente hoje é conseguir, de fato, na prática, promover a tão falada recomposição das aprendizagens. O ano passado, no programa de doutorado que eu estou, nós fizemos um componente curricular, uma disciplina de currículo, e nessa disciplina de currículo nós nos debruçamos a analisar a Base Nacional Comum Curricular, o DCRB e as propostas curriculares de países da América Latina e dessa região próxima a nós, de realidades semelhantes a nós, como também de realidades como a norte-americana, sobre esse processo de recompor aprendizagens depois
trabalho. Mas eu costumo dizer, e vinha conversando sobre isso com o Cleide, que eu me tornei professora, eu gosto daquela camiseta pelo dinheiro e pela fama, adoro. Eu me tornei professora, eu me fiz professora, talvez por força das circunstâncias de ser uma mulher filha de uma mulher negra que estudou até a antiga quarta série do ensino fundamental e de um pai analfabeto que dizia assim: eu sou analfabeto de pai e de mãe, mas minhas filhas vão estudar. Eu não sei assinar o meu nome, mas as minhas filhas vão estudar. Então eu vivenciei uma infância de muita escassez, como a maioria talvez de nós que estamos aqui. E foi o momento que eu pisei no chão de uma escola como professora que nunca mais faltou comida no armário da minha casa, porque em 99, como meu pai faleceu, meu pai era um artesão, meu pai fazia gaiola numa época em que criar pássaros não era crime ambiental. E meu pai fazia gaiola. Então, eu sei que a minha vida, que a história de vida da minha família foi transformada pela educação pública e pela educação pública com todos os desafios inerentes à escola pública. E a gente continua fazendo mudanças e transformações na vida de pessoas. E eu digo para vocês, sabe quando é que eu me sinto frustrada? Eu não me permito sofrer ao ponto de adoecer, mas também me sinto frustrada quando eu escuto aquele ex-aluno seu foi baleado pela polícia ou morto pelo tráfico. Aí eu me sinto assim, eu me pergunto, em que momento eu vou conseguir atravessar de fato a vida desse sujeito que passou 4 anos letivos comigo todo ano? Eu me pergunto, em que momento talvez eu tenha falhado em algum aspecto? Será? Eu me auto-questiono, mas também comemoro e vibro muito quando eu vejo um dos nossos que cresceu nas nossas escolas públicas alcançando seus sonhos, seus objetivos, alcançando sucesso profissional, econômico, social e como pessoa. Porque o nosso desafio nesse processo de recomposição de aprendizagens é também pensar em formar pessoas cada vez mais humanizadas. E hoje, esse espaço, a energia do nosso povo, do Nordeste, sendo celebrada nesse lugar, nos rememora a história de tantos e tantos retirantes, de pessoas escravizadas deste país, que subverteram a lógica de exploração e ascenderam, e lutaram por uma república, e construíram uma democracia, ainda que ela seja essa democracia frágil e caindo das pernas. E por que eu faço essa prévia, esse preâmbulo de fala? Para a gente entender que a nossa relação com a nossa profissionalidade precisa ser uma relação franca, sincera, aberta. Eu preciso me entender enquanto profissional da educação. E eu me entendo professora. Essa semana, terça-feira, no Maceió, um colega me disse assim: se acertasse na mega, eu disse: meu amigo, eu acho que eu tenho um problema. Eu sou viciada em educação, eu abriria uma escola. Abri uma escola assim, aí ele estava parado olhando para mim e disse assim: já vi que você é doido. Eu disse: eu devo ser. Mas eu acredito nesse trabalho que a gente executa, ainda que a sociedade, ainda que os poderes digam o contrário. Eu sou professora, e sou professora na educação básica, porque eu acredito no potencial transformador da educação na vida das pessoas, porque todos os dias, até hoje, a educação pública continua transformando a minha vida. A educação pública me deu oportunidades e dignidade. Quando eu não me sentia ninguém, quando eu era uma menina lá no meio da feira livre, trabalhando e indo para a escola no outro turno, a escola pública me ofereceu dignidade. A escola pública me disse: você é importante. E todas as vezes que eu encontro meus ex-professores e que eles não me conhecem, eu faço questão de ir até eles e dizer: você foi meu professor. E marcou a minha vida assim. E foi importante também, porque nós somos importantes. Os cientistas da educação, as cientistas da educação somos nós. Estamos na escola, estamos na educação, estamos no cotidiano da escolarização. Porque quem vai chegar na universidade, seja para qual for a formação, tem que passar pelo chão da escola.
Então, a gente precisa refletir desse lugar. E aí, eu pergunto, eu lanço as perguntas e as reflexões para que vocês levem para depois elaborar isso nos ACs, nos encontros, nas práticas, nos planejamentos. Eu preciso pensar, na minha concepção, qual é o maior desafio para a educação contemporânea? Porque nós temos a realidade de quem tem as condições e os acessos, como essa charge é bem elucidativa, e a gente tem aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos, aqueles adolescentes em condições precárias de sobrevivência. A gente não está falando nem de vida, a gente está falando de sobrevivência. Estudantes que muitas vezes vêm para a escola com fome. E a neurociência está aí para dizer que ninguém aprende com fome. Né? Ninguém aprende com fome. As nossas necessidades vitais e biológicas para disparar processos de aprendizagem na nossa cognição depende de uma condição física, biopsicossocial e emocional para que as nossas aprendizagens elas se desenvolvam plenamente. Quem vai dizer isso é a Fabiana, não. Quem vai dizer isso são as pesquisas, são os estudos não só da área da educação, mas da área das ciências médicas que investiga hoje o desenvolvimento das aprendizagens. Então hoje não é só mais um debate político, é um debate do campo científico e tecnológico, a necessidade da gente minimizar as desigualdades econômicas e sociais, porque com fome e sem as necessidades básicas de sobrevivência é muito difícil desenvolver processos de aprendizagem significativa. Isso é um determinante? Não, mas influencia. Pode passar? Quem está passando o slide? E aí, a fala mundial hoje, desde 2021, é pensar os caminhos de recomposição dessas aprendizagens que não foram consolidadas, que não foram organizadas e estruturadas nesse tempo de retomada que nós tivemos no ano passado para cá. Porque a lacuna da ausência presencial de um ano letivo, ainda que a gente tenha feito aulas remotas, ainda que a educação ela não tenha parado, porque a maioria dos professores e dos profissionais de educação não pararam. Eu estava professora no município de Poções até o ano de 2021. Trabalhei em Poções de 2008 a 2021 na rede municipal. Passei no município ali agora com o olho cheio de lágrimas. Por quê? Porque eu vivi esses 14 anos dividida entre Jequié e Poções. Viajava, passava a semana. E no período pandêmico, quando nós estávamos trabalhando nas aulas remotas, eu tinha consciência que tinha alunos e alunas das zonas rurais em condições de inacessos que literalmente conseguia receber o roteiro e o bloco de atividades que a gente preparava para entregar, para mandar para aquela família. E que quando recebia, talvez aquela família estava impactada pelo luto, pela perda de familiares, pelo adoecimento mental, pela ausência de condições, pelo desemprego, pela fome. Mas nós estávamos ali preocupados, meu Deus, e esses alunos em casa? E esses meninos sem nada para fazer? E esses meninos sem atividades? E aí, de fato, as pesquisas vão dizer, e esse estudo feito em parceria com essa entidade, Voz da Educação, Fundação Lei, Instituto da Turma, um grupo de profissionais, de pesquisadores, foram convocados para realizar um estudo sobre a situação do contexto pandêmico. Eu tenho minhas queixas com a Fundação Lema, eu tenho várias questões com essas entidades privadas que hoje têm colocado seus tentáculos na escola pública, na educação pública e na educação pública e no nosso recurso. Tenho. Mas os estudos que foram viabilizados, de fato, demonstram a necessidade, não só de países como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai, mas inclusive países da Europa, que estão preocupados em como a gente vai superar essa lacuna. Porque eu tenho hoje
Pasmem, a gente tem alunos no 9º ano, mas são alunos que veem esse efeito cascata do processo pandêmico, do ritmo pandêmico. E sair do ensino fundamental sem consolidar as bases do processo de alfabetização, leitura, letramento, conceitos matemáticos, e estão no chão das nossas escolas. Então, recompor essas aprendizagens em tempos de crise é o grande desafio do século para a gente, e não só para o município de Iguaí, não só para o país, mas para a maioria, para os lugares do mundo que foram afetados com a pandemia de Covid-19. Ou seja, essas desigualdades, essas necessidades, essas dificuldades de aprendizagem, elas se aprofundaram. Então, o desafio chega para a gente. Mas tem a questão da remuneração, da valorização do profissional da educação. Gente, eu reconheço tudo isso. Mas eu sempre me auto-questiono. Qual é a relação que eu quero estabelecer com a minha profissão? Ser professora. O meu dever ético não pode ser omitido por conta das condições objetivas. Aí eu tenho que abandonar a minha profissão. Eu tenho dito sempre, esse é o 5º município, eu acho que eu faço esse ano. Minha avó dizia, seu primeiro casamento tem que ser com sua profissão. E eu trato a minha profissão como um casamento. Eu bato na DR com a minha profissão. Direto, peraí. Eu sei que eu estou angustiada com isso, eu estou frustrada com isso, mas eu não posso ir para esse lugar. Porque senão a nossa relação com a docência, com a nossa profissão, seja ela qual for, se torna uma relação adoecedora. E não é à toa que nós, professores, segundo a pesquisa, somos campeões em síndrome de Burnout no nosso país. Em virtude da ausência de condições, em virtude das problemáticas, sim, mas tem uma parcela que é da nossa condição de nos relacionar com o exercício da docência. Então, hoje, eu prefiro olhar mais para o que eu conquistei, para o que eu tenho, do que para o que eu não tenho. Mas isso não significa que eu vou cruzar os braços e não deixar de lutar na coletividade, e pela coletividade e com a coletividade. E aí, gente, nesse processo, a gente precisa pensar o que é recompor a aprendizagem, o que é processo de recomposição. A etimologia da palavra vai apresentar diversos significados. O ato ou efeito de recompor, nova composição, reorganização de algo, reconciliação entre as pessoas que estão em desavença. E no campo político? No campo político, recomposição significa a reconstrução de um governo, de uma equipe de trabalho. E na química, vejam só, na química vai dizer que é uma operação que tem por finalidade reunir substâncias de um composto que tinha sido previamente separadas. Então, nós temos uma realidade pontual nesse processo, pode passar, que é de repensar a escola pós-contexto pandêmico com as condições objetivas que nós temos. E repensar essa escola pós-contexto pandêmico, eu preciso pensar qual é a função da escola, qual é a função social da escola. É empurrar o calhamaço de conteúdos e dizer assim, não, eu já fiz meu trabalho, eu já dei minha aula. Nós não somos apenas vendedores de aula, nós desenvolvemos um trabalho intelectual
há 10 anos atrás, já me propôs uma formação que eu tinha que entender que eu não poderia olhar o outro ser humano a partir apenas da doença. Eu preciso olhar o outro ser humano na sua integralidade. Eu não posso tratar só a neurose dele com remédio. Eu preciso construir com ele uma percepção, um caminho de cura e de vida saudável que ele vai construir consigo, com medicamento ou sem medicamento. Mas a medicina hoje forma nessa perspectiva. E aí, por que eu estou trazendo o exemplo da medicina? Porque é a função que a gente considera que os outdoors dos cursinhos comemoram a aprovação em medicina. As licenciaturas parece que a gente nem é importante, que a gente não vê aparecer nos outdoors, mas quando o estudante ele é aprovado em medicina, o cursinho exibe como troféu, as escolas exibem como troféu. E onde é que eu quero chegar? Não cabe mais, no século XXI, a gente acreditar que a escolarização, que a função social da escola vai se deter apenas ao objetivo de fazer o menino entender a forma de Bhaskara, sem compreender que a aplicabilidade da forma de Bhaskara tem na organização da vida em sociedade. Eu trabalhei com uma sessão pedagógica numa instituição de ensino superior privada, onde um aluno chegou para mim no 7º semestre e disse: eu fui para o estágio e cheguei lá, o pedreiro e o mestre de obra me humilhou porque eu não soube calcular a área do terreno. O terreno não tinha esquadro e eu me senti envergonhado. E eu disse: o problema agora é de quem? É da faculdade? É da educação básica? É da escolarização? É de onde? Vamos nos olhar agora. Não adianta agora eu dizer para você que você vai voltar na escolarização para resolver esse problema, se você resolver agora. Ele foi procurar um professor de matemática, ele foi pagar aulas particulares, porque ele estava se formando em engenharia civil e ele estava percebendo os desafios que ele ia enfrentar na prática profissional, porque ele não teve consolidado conhecimentos fundamentais da matemática básica. Mas muitas vezes a gente nem contextualiza o conteúdo, a gente nem busca informações no mundo prático da vida. O que é que essa ciência que nós desenvolvemos em sala de aula, na história, na geografia, na matemática, na língua inglesa, na língua portuguesa, tem um significado prático nas nossas relações cotidianas, na relação no mundo do trabalho? E aí, você acredita que a educação, a escolarização é importante na vida das pessoas? Nós nos tornamos profissionais da educação? Eu acredito que sim. Nós compreendemos que a educação e a escolarização são facetas fundamentais da constituição da nossa humanidade, de que nos faz gente, que nos faz pessoas que pensam, que refletem e que trabalham para modificar as estruturas. Porque, gente, do mesmo modo que só reclamar não paga boletos, só reclamar também não modifica as estruturas, não transforma realidades, não modifica realidades. Então, se eu fico só no lugar da queixa, eu não consigo encontrar rotas coletivas de saída para o meu problema e para a minha realidade e para os conflitos que existem dentro das nossas instituições de ensino. Todas as nossas instituições de ensino, de trabalho, não é só na educação não, gente. Nós, seres humanos, pessoas, nós lidamos com um conflito no nosso cotidiano. Faz parte do nosso ser, faz parte da nossa existência. Mas por que eu continuo dizendo que eu acredito no potencial transformador da educação? Porque quando eu estava deitada, dia de sexta-feira, debaixo de uma barraca na feira, lendo Machado de Assis, mesmo sem entender muita coisa que eu achava Machado muito difícil, foi ali que me forjou uma pessoa que entendeu que a literatura, que a leitura, que o conhecimento transforma as nossas vidas. E foi por isso que em estado de poesia nasce da escola, nasce das minhas professoras que me diziam assim: ó, você escreve bem. Olha essa atividade que a professora fez aqui, trouxe uma rima e pediu que eu escrevesse algo. E eu escrevi, ela dizia assim: olha, você tem potencial, você um dia vai ser escritora, você um dia vai escrever. E o tempo passou. Quando isso
chegou na minha vida, eu entendi que tudo isso é efeito de tudo o que a educação pública me proporcionou. E é esse estado de consciência que me coloca em um estado de poesia. Então, eu decidi, se eu vou continuar na educação, eu preciso estar em paz comigo, com a minha profissão, seja ela por escolha ou seja ela por força das circunstâncias. Porque eu digo para vocês, nesses 21 anos aí que eu tenho de escolas, eu vi pessoas que disseram assim: eu amo a educação. Você é professor por quê? Porque eu escolhi fazer licenciatura. Eu me senti vocacionada. E a prática não dizia nada disso. A prática era totalmente inversa. E eu conheci colegas que disseram assim: olha, eu não queria ser professora, não vou mentir, queria fazer outra coisa. Mas acabou que, por conta de ser trabalhadora, minha família não tinha condições de me manter fora, eu fui fazer licenciatura. Mas eu digo uma coisa para você: eu me esforço para aprender. Meu trabalho é um trabalho sério, comprometido, eu planejo, eu gosto de escutar os meus colegas. E a prática dessa pessoa dizia muito mais sobre uma pessoa, se fosse pensar em termos de vocação, do que uma pessoa que disse que nasceu vocacionado, que nasceu com essa missão. Então, onde é que a gente precisa pensar no nosso papel nesse processo, o nosso dever ético e profissional? Em 2019, quando eu entrei no Estado, eu estava acumulando as funções de professora na rede municipal em Poções. Eu estava no Otávio José Coveiro, uma professora do município, ministrava aula de história, uma escola que eu amo. Passei 11 anos naquela escola e como coordenadora pedagógica na rede estadual, uma escola que funcionava 3 turnos. E eu digo para vocês, em 2019 foi um ano desafiador na minha vida, porque eu olhava, não sabia se abria a mão no município, porque a gente trabalha muito, não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa economicamente sobreviver com dignidade. E aí eu ficava dividida: meu Deus, eu peço exoneração, não peço. Mas você já tem 14 anos, vai fazer 15 anos de concurso, vai pedir exoneração no município. E eu ficava naquele impasse. Em 2020, no início do ano, eu recebi a licença-prêmio, e logo quando eu recebi a licença-prêmio do município veio a pandemia. Trabalhei remotamente. Quando a gente voltou para o presencial, eu vi que eu estava sendo uma professora negligente. Por quê? O ônibus atrasava, eu faltava, aí eu só fui 2 aulas sexta-feira de tarde, nos últimos horários. Aí eu não vou hoje não. Eu vou mandar uma atividade, se a direção da escola quiser, a direção da escola aplica. Depois eu olhei para mim mesma e disse assim: peraí, você não tem esse direito. Você não tem esse direito, Fabiana, de fazer isso com a vida daquelas crianças. Você não tem direito de fazer isso com a sua colega que é diretora. Porque muitas vezes a gente, na nossa relação entre pares, é muito fácil eu chegar na cara do meu diretor e dizer isso, do meu secretário, isso, de quem gera, dizer isso. Aí eu me pergunto assim: e se você recebesse essa oportunidade, como é que você faria? Você faria melhor como? E se você receber, Deus me livre, eu não quero essa função não, Deus me livre. Então, se tu não quer, vamos somar, vamos ajudar, porque essa é a conversa que eu tenho tido com os meus colegas de você. Bem, como é que você faria melhor se você fosse gestor? Se essa decisão do diretor está equivocada, o que a gente pode fazer de forma franca e honesta? Vamos sentar e conversar com ele e vamos apresentar alternativas? Porque muitas vezes falta em nós a coragem de sermos francos com o outro e com a gente mesmo. Então era muito mais fácil eu ficar me justificando e dizendo: eu tenho 2 filhas para criar, meu esposo não é concursado, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse salário de Poções. Aí eu fico perguntando: tu quer ir lá em Poções? Tu quer pedir remoção do Estado
profissional negligente. E isso eu me cobro o tempo todo. Sabe por quê? Porque a gente gosta de cobrar do outro e a gente precisa fazer o exercício de olhar para a gente o tempo todo. E aí, gente, quando a gente fala de recomposição, a neurociência vai dizer que junto com a dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, faz parte do grupo chamado neurotransmissores da felicidade, que são os hormônios da felicidade. Eles possuem a função de aumentar a sensação de bem-estar e diminuir estresse, ansiedade e melhorar quadros depressivos. Por quê? Eu não consigo promover recomposição de aprendizagens se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, naquela condição de viver na estrada, de trabalhar 60 horas, eu disse, não dou conta e eu preciso assumir isso. Liguei para o meu esposo, estou pedindo exoneração hoje de porções. Ele disse, Deus te abençoe. E assim fiz. Escrevi a carta e pedi exoneração. A secretária me disse assim, pense bem, pegue uma licença de 2 anos. Eu disse, ela não, sabe por quê? Daqui a 2 anos eu vou estar aqui na mesma indecisão, no mesmo impasse e na mesma angústia. Eu só vou estar provando uma coisa lá adiante. E aí eu me apeguei na fé que tenho, independente da nossa crença, da nossa religiosidade, a gente precisa ter fé. E eu disse, lancei o pão sobre as águas e fiz. E daí então, outras portas, outras possibilidades, outros caminhos foram se abrindo na minha vida. Na pandemia eu fui estudar e disse, peraí, não vou ficar doida dentro de casa, então vamos aqui. As meninas, os filhos, meu esposo estava em Recife, eu disse, eu preciso encontrar caminhos para manter o meu bem-estar. E as pesquisas hoje apontam que o mal-estar docente, ele é generalizado em nosso país. Por conta das ausências de condições objetivas de trabalho? Sim, mas isso não pode ser um determinante nas nossas vidas, minha gente. A universidade, os programas de mestrado profissional para aí. Eu vou fazer mestrado para quê? Eu vou fazer doutorado para quê? O meu salário, eu vou ficar me matando, estudando, e meu salário não aumenta. Eu disse, pois eu quero. Eu quero ser professora da educação básica, com mestrado, com doutorado, com pós-doc, com tudo que eu tiver direito. Não só por aquilo que pode vir no meu contra-cheque, mas pelas conexões com pessoas que eu vou fazer, pelas oportunidades que isso pode gerir ou criar, e por mim mesma, por uma escolha de dizer assim, é a profissional que eu quero ser. E hoje eu fico feliz porque a maioria de nós é que estamos lá, nos programas de mestrado, nos programas de mestrado profissional, nos programas de doutorado, e eu digo para cada um de vocês, pisem na universidade, desejem, façam pesquisa, sabe por quê? Os cientistas da educação somos nós. Quando a universidade quer produzir os seus calhamaços teóricos, somos nós que somos escutados nas entrevistas, nas análises de dados, na construção dessas teorias, dessas teses, dessas dissertações que estão no banco da CAPES. Então, nós somos os cientistas da educação, nós somos as cientistas da educação. Por quê? Porque quem investiga o dia a dia do chão da escola somos nós. E como é que eu vou sentar com a coordenação pedagógica, com a Secretaria de Educação, com os técnicos, numa ação de formação continuada que de repente o município quer desenvolver, porque às vezes a gente reclama muito, mas eu não posso trabalhar com isso porque eu não tenho formação. Volta e meia eu peço socorro a Maíra, lá que Maíra é da área da educação especial, inclusive, eu digo, Maíra, uma fala assim, no acesso sobre essa questão da
gesto de carinho e que a gente vai ter que ter cuidado dobrado. Eu recebi esse diagnóstico ontem e eu disse a Deus, peraí, vou respirar, vou entender, vou elaborar e a gente vai caminhar. A gente vai procurar o tratamento e a gente vai procurar as terapias e a gente vai fazer o caminho que tem que ser feito. Mas essa é a realidade dos alunos e alunas que cada vez mais chegam nas nossas escolas. A diversidade está no contexto da escola o tempo todo. As questões étnico-raciais estão na escola, dentro da escola o tempo todo. Gente, que não adianta a gente dizer que é mimimi, porque mimimi é a dor que dói no outro, não dói em mim. E a gente precisa entender que se dói no outro, se fere a existência do outro, tem que sentir na minha existência também, porque a gente só avança enquanto sociedade se a gente desenvolver essas condições. E isso aqui, quem diz é Fabiana, não, quem me dera, quem diz isso aqui é a neurociência, são as pesquisas do campo da neurociência que eu vou apresentar as referências mais na frente. E aí a gente precisa se perguntar como é que o cérebro aprende, como é que nós somos estimulados, como é que os subinstruções lá dos neurônios estabelecem as conexões e disparam processos cognitivos no nosso cérebro a partir daquele conjunto de hormônios que nós vimos anteriormente e a partir dessa sensação de prazer. Porque o hipotálamo, por mais que a gente fale muito do músculo do coração, mas é o hipotálamo que é responsável por disparar os estímulos de prazer que reverberam em aprendizagem. E a aprendizagem está muito além de memorizar fórmulas ou conceitos, é construção de conhecimento. E é isso que a escolarização promove. O nosso desafio está posto aí. A gente precisa entender como os nossos estudantes, como nós em pares, nas formações continuadas, nos ACs aprendemos. E a gente precisa ter humildade para entender que todo dia a gente aprende algo novo. Hoje no AC eu quero corrigir minhas coisas e vem a coordenadora com essa proposta de formação continuada, eu cheio de coisas para fazer. A educação não aparece com tanto material, tanta coisa, e a gente não consegue mudar a realidade. Gente, já foi pior. Já foi mais desafiador. E a gente vivencia um contexto que é diferente. Mas há 20 anos atrás, a gente não volta no tempo. Não adianta a gente querer que o estudante do século XXI seja um estudante do século XIX, porque não vai ser. A gente vivencia uma era onde as crianças já só faltam mexer no aparelho celular no útero da mãe. E já visualizam, porque a gente está aqui o tempo todo. Durante a gravidez inteira, a mãe está com o celular na mão. Quando a criança nasce, daqui antes de um ano de idade, ele já está com o dedinho deslizando na tela do celular. Então, esses nativos da era digital são os nossos alunos e alunas do século XXI. Então, a gente não vai ter o estudante da Revolução Industrial no seio das nossas escolas, a gente vai ter o estudante real. Porque o estudante ideal, ele está aqui na nossa cabeça, ele é comportado, ele chega na sala, ele faz todas as atividades que a gente propõe, ele acha tudo que a gente apresenta interessante, ele faz as atividades em casa. A mãe ideal é aquela que vai chegar no fim da tarde, vai sentar com suas crianças, vendo a janta e resolvendo com eles as atividades. Meu filho, como fez escola? Isso está tudo idealizado na nossa cabeça, mas na prática é a mãe que chega tarde do trabalho, é a mãe que tem uma situação de saúde, de violência familiar, de violência doméstica, de uso de drogas e de questões que chegam todos os dias para nos desafiar e nos fazer perguntar em quais circunstâncias nos tornamos professores e professoras. Sou professora ou sou educadora? Ou sou só professora? O que me motiva a permanecer como trabalhadora da educação? É só os meus boletos e as minhas necessidades econômicas? Ou é o meu compromisso profissional e ético na profissão? Ou que eu escolhi, ou que por força das circunstâncias chegou até a minha vida e eu preciso fazer isso de forma digna, respeitosa e honesta, primeiro comigo e com o outro. Aí eu pergunto sempre, e essa pergunta, gente, eu faço para mim mesma. Fabiana,
Estágio lá na C não tem nada de produtivo. Quando eu troco uma experiência com um colega na escola sobre um estudante, aquilo é formativo. Aquilo muda às vezes, modifica uma experiência. Quando um colega me conta uma experiência que desenvolveu, uma prática, Cleide me mostrou na estante um aplicativo que uma professora deu para ela em uma oficina e disse: Cleide, manda um link aí para mim. Isso aí vai ser revolucionário para os meus colegas do ensino fundamental que precisam trabalhar com isso. A gente aprende nas trocas e a gente precisa ter, sabe o que, gente? Humildade. Sabe para quê? Para de vez em quando a gente, descer o salto e calçar a sandália da humildade e dizer assim: eu posso aprender com o outro. A gente precisa desenvolver a escutatória. A oratória é boa, mas a escutatória, porque escutar é diferente de ouvir. Eu posso te ouvir aqui e depois esquecer, foi o que você me falou. Mas quando eu te escuto, quando o campo da memória é ativado e da memória de longo prazo é ativada quando eu te escuto, quando eu presto atenção naquilo que você me fala. E isso, para a gente desenvolver nos nossos estudantes agitados, questionadores, a gente precisa desenvolver em nós a capacidade de escutar, de se comunicar, de desenvolver a empatia, de ter responsabilidade, de trabalhar em colaboração e em resiliência. Tudo isso aí está atrelado ao quê? As 10 competências gerais propostas hoje pela Base Nacional Comum Curricular. E aí, minha gente, a aprendizagem é um processo desencadeado pelo cérebro ao reagir aos estímulos do ambiente. As sinapses são as conexões feitas na cauda do neurônio. Aquelas sinapses geradas, elas formam circuitos que processam as informações e com capacidade de armazenamento molecular. Captar a mensagem da neurociência? Ou seja, esses estímulos para aprender demanda capacidade de desenvolver aqueles aspectos cognitivos, socioemocionais, políticos, holísticos, históricos. A gente precisa olhar o outro na sua integralidade. E nunca se falou tanto em educação integral e educação de tempo integral. E a educação integral entende a necessidade de nos olhar na integralidade. Então, nós somos professores, nós somos pessoas e nós precisamos desenvolver em nós características, habilidades, ferramentas, maneiras de evoluir, de nos desenvolver, de nos aprimorar nessas relações de convivência. Porque se a gente não constrói isso, fica difícil da gente mediar processos de recomposição das aprendizagens. E aí a LDB vai dizer o quê? Que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, nos trabalhos e nos estudos de ensino. E que essa lei vai disciplinar a educação escolar. E o que é que a gente entende com isso? Eu não posso ficar dizendo: mas é a família que não acompanha, esse menino vive só na escola. A gente precisa criar estratégias para trazer a família para perto e dialogar. Apontar o erro do outro, se identificar. Nós apontamos o erro da família, a família aponta os erros da escola, a escola volta e vira para a gente não avança. A gente só avança quando a gente senta para o debate franco, honesto, bem, onde é que a família precisa melhorar, onde é que a escola precisa melhorar e onde é que a gente pode melhorar junto. E a gente precisa criar maneiras de trazer essas pessoas, de trazer a família, de trazer a comunidade para dentro da escola, porque recompor as aprendizagens é um processo que envolve múltiplas dimensões. E aí, eu tenho dito muito isso nos municípios, porque eu tenho visto isso hoje na rede estadual. A nossa ação precisa ser intersetorial. A saúde, a assistência social e a educação precisam dialogar de forma cada vez mais próxima. A gente precisa planejar propostas pedagógicas e a gente precisa ter, sim, a saúde na jornada pedagógica, a assistência social discutindo meios, formas de complementar as necessidades
e essas coisas. O que é a ação social? Eu não tenho assistente social na escola, mas eu posso ter um diálogo mais próximo com a ação do desenvolvimento social. Por quê? A própria LDB vai estar apontando isso para a gente. Tem que ser intersetorial. Pode passar. E aí, eu deixo mais uma reflexão, né? Que tipo de relacionamento eu estou estabelecendo com minha profissão? É uma relação tóxica, indiferente, ou ela é ética, respeitosa, ou ela é fria e competitiva? Eu preciso me auto-questionar sobre isso o tempo todo. Pode passar, meu bem. E aí, nesse processo de reconstrução e de recompor a aprendizagem, a gente precisa pensar um plano pedagógico que seja real, possível e necessário. Somente o livro da Délia Lerner, que é ler e escrever na escola, o real, possível e necessário. Quem puder ler esse livro, teve um município, que eu não lembro qual foi desse que eu passei, que distribuiu esse livro para a rede. E é uma leitura para a gente começar a pensar, não só em respeito de processo de leitura e alfabetização. Délia Lerner me ajuda a pensar o que é real, possível e necessário com as condições que eu tenho. Eu tenho dito aos colegas, se eu não tenho 16 data-shows, um para cada sala na escola que eu trabalho, eu preciso planejar conforme a quantidade que eu tenho. Então, se hoje eu tenho 10, eu não posso ter 16 professores no mesmo horário, no mesmo tempo, planejando uma atividade com o uso do data-show. Eu digo, gente, é uma coisa simples. Olha aqui na escala. Naquele dia eu vou precisar do data-show. Você reservou? Beleza. Quando o colega me reservar, igual o colega hoje, para essa data, já está todos esgotados, porque os colegas foram reservando. Aí agora a gente... Por que eu digo isso? É uma realidade que eu vivencio hoje. A gente precisa planejar de forma objetiva e com as condições que eu tenho hoje. O que a gente ainda vai ter, o que a gente vai pautar, o que a gente vai colocar no papel e vai solicitar, vai fazer encaminhamento, é uma outra coisa. Mas o que é a realidade da minha escola hoje? É uma escola do campo? O que é que eu tenho de material? O que é que eu tenho de condições? O que é que eu tenho de acesso? O que é que pode ser desenvolvido? Que condições técnicas eu tenho? Porque a recomposição das aprendizagens perpassa por isso. E foi lendo esse documento, junto com outros colegas e debatendo, que a gente entendeu. Cada país está traçando as suas estratégias, cada município, cada local vai precisar de traçar dentro da escola os seus planos de recomposição das aprendizagens. Não adianta dizer, eu vou cumprir meu livro didático e o aluno seguir. A gente não está brincando de fazer a educação, a gente está formando intelectualmente pessoas com um compromisso de avançar humanamente, intelectualmente e profissionalmente. Então, eu preciso pensar quais são os conceitos que são fundamentais que esses estudantes do 9º ano, do 6º ano, do 7º ano, do 4º ano, do 5º ano aprendem. Quais são os campos da experiência que precisam ser explorados nessa turma de 1º ano que não teve alguns processos da educação infantil mobilizados? Quais são os princípios que eu vou utilizar no meu município, na minha escola, na minha rede, para fazer o programa de aceleração dessas aprendizagens? O que é que eu posso fazer para viabilizar, acelerar essas aprendizagens que não foram supridas por conta da lacuna da carga horária de hora-aula que não se teve? O que é que a gente consegue acelerar? O que é possível? E o que não for possível, está tudo bem. A gente está lidando com um contexto que as pesquisas vão dizer que a média é 10 anos para a gente conseguir sanar. A adaptação do currículo, o currículo tem que ser um currículo real. A gente fez um referencial curricular municipal lá em 2020, beleza, mas agora os projetos políticos pedagógicos das escolas vão ter que refletir a realidade, a adaptação do tempo. Preciso pensar de quanto tempo eu tenho de escola, de aula, de tempo integral, que proposta eu posso implementar. Adaptação das práticas pedagógicas. Isso tem que ser feito antes, dentro das atividades complementares, em diálogo com a coordenação pedagógica, em processo de formação. Qual é o material didático que vai subsidiar a minha prática? E a formação docente continuada.
a gente não pode abrir mão de ter em nossa carga horária de trabalho as ações de formação. E os dois últimos pontos centrais: a avaliação diagnóstica. Eu preciso ter uma sondagem, eu preciso ter um diagnóstico das dificuldades, das lacunas, para pensar qual é o material didático apropriado. Não adianta a gente acreditar que o livro didático vai dar conta de resolver todos os nossos problemas, porque às vezes a gente, professor, tem maneira de fazer do livro didático uma muleta, como se o nosso trabalho só se sustentasse pelo livro didático. E aí, eu deixo como sugestão de leitura Neurociência e Educação. Volta aí só para a gente falar um pouco como o cérebro aprende. Essa obra publicada, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2020. Esses pesquisadores, o Ramon Consenta e a Leon Guerra, eles estudam como o cérebro humano dispara os estímulos e faz com que esses subimpulsores desencadeiem o processo de aprendizagem. Algumas palavras elas podem ser gatilho, outras palavras elas podem ser bloqueio nas aprendizagens. E muitas vezes são leituras que a gente tem que fazer dentro dos nossos processos de formação para não continuar trabalhando às vezes no escuro. A terapia do abraço, esse livro surgiu até que vocês leiam para os estudantes em sala de aula. Vai falar sobre os tipos de abraço, como o abraço influencia as nossas relações, como o abraço eles disparam processos cognitivos que são fundamentais na construção do conhecimento. E interessante que não é uma pesquisa brasileira, porque o povo diz que só a gente que é assim, caloroso, que gosta de abraçar, mas é uma pesquisa norte-americana e esse trabalho de Catherine Reid tem se espalhado hoje pela Europa sobre a importância dessas conexões afetivas no processo de desenvolvimento cognitivo de pessoas. E aí, minha gente, pode passar. Eu finalizo com uma frase da Malala, que é aquela garota que sua família foi refugiada, fugiu para os Estados Unidos do contexto de guerra. E ela vai dizer que a diversidade ela garante que crianças possam sonhar sem colocar fronteiras ou barreiras para o futuro e os sonhos delas. E a gente está aqui por isso, porque a gente acredita que não existem barreiras que se tornem limites para o desenvolvimento humano quando a educação ela alavanca as fronteiras do progresso e nos leva a avançar como pessoas, como profissionais. Porque quando eu penso que a gente tem realidades hoje de pessoas formadas em medicina e vão para dentro do hospital abusar de mulheres, essa pessoa desenvolveu todas as competências técnicas para conseguir cumprir o rito de tornar-se médico, mas humanamente alguma coisa ficou quebrada aí no meio do caminho. E nós queremos formar médicos, professores, artistas, engenheiros, trabalhadores, empreendedores, comerciantes, pessoas humanizadas, éticas, respeitosas, amorosas e que entendam que na esteira da vida nós estamos todos correndo no mesmo trilho. Ninguém é melhor do que ninguém, não existem patentes, não existem hierarquias. Nós estamos aqui por um tempo, não sabemos qual tempo é, fazendo da melhor maneira possível e respeitosa aquilo que devemos fazer. E eu acredito que, independente da nossa religiosidade, da nossa crença, eu acredito que nada termina aqui. E eu quero ser lembrada não só pela aquela fala que na hora da morte a gente diz só das qualidades da pessoa, ou fulano assim, fez isso comigo. Eu quero deixar uma marca na vida das pessoas, na vida dos meus alunos, das pessoas que se conectam a mim.
porque eu acredito que o que vai ecoar para a eternidade aqui é isso que eu faço e como eu me construo com as outras pessoas. E só uma experiência que eu quero contar para vocês, que aconteceu comigo em 2019, quando eu assumi o Estado, já estou terminando, é a última experiência que eu vou compartilhar com vocês. Teve uma situação em que o diretor tomou uma decisão e eu discordei dele, e nós fomos com embate. Ele disse, não, eu discordo, você está errado, você fez assim, ele disse, eu sou diretor, eu agi como diretor e foi necessário agir assim. E eu me vesti na não senti o peso e disse, eu estou aqui como coordenadora porque eu passei no concurso. Ô, gente, a gente ficou meses assim, sabe, com uma relação fria. E ele, meu amigo, desde 2016, quando eu ainda era só uma professora regra da escola, eu o conheci, ele foi meu colega e a gente compartilhou a disciplina de história. E eu passei meses angustiada com aquilo. Até o dia que eu disse para ele, olha, eu agi errado com você. Eu fui arrogante, eu fui prepotente, faltou humildade da minha parte naquele momento. Você me perdoa. E de hoje em diante eu vou respeitar suas decisões e vou tentar entender. E a gente precisa lembrar sempre que antes do título, antes do cargo, antes da posição, existe uma outra pessoa ali. E a gente precisa transpor a barreira das capas, das máscaras, dos títulos, para olhar o outro com mais humanidade, independente da nossa crença religiosa. Evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, perpassa por essa posição de nos olhar. E aí eu gosto de fazer esse exercício, de me olhar antes no espelho e dizer, você não está tendo uma atitude semelhante a essa que você está criticando? E Freud vai dizer uma máxima que eu carrego comigo. Qual é a parcela de responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Gratidão, minha gente, já falei demais. E estou aqui para vocês. Precisarem, agradecer a você, Fabiana, por essa manhã tão rica de informações. Essa troca de conhecimento é muito boa, muito importante, para que a gente comece o ano de forma reflexiva e possa contribuir para a nossa caminhada pedagógica. Muito obrigada, seja bem-vinda sempre à nossa cidade, certo? E nossa gratidão para a gente.